Ciúmes. Esse é o tema da nossa conversa de bom tom. Você é alguém ciumento, ciumenta? Você convive com alguém que é ciumento, ciumenta? Esse é um tema, gente, muito recorrente, tá? No dia a dia, nos consultórios, na mesa de um bar, se falar sobre esse tema, que é muito humano falar sobre ciúme. Mas tem o ciúme e o ciúme patológico, né? Ciúmes envolve muita coisa, né? Normalmente, o ciúme está muito relacionado nas relações, né, de casais, mas muitas vezes acontece nas amizades, muitas vezes acontece até nas relações profissionais, o ciúme pode aparecer. Cabe a gente parar e pensar aqui, né, o que está por trás estruturalmente, né? Toda relação, para ser saudável, ela precisa ter 3 pilares essenciais. Precisa ter admiração, respeito e confiança. Quando você admira alguém, a tendência é que você a respeite e que você faça de tudo para que essa pessoa confie em você. Se há uma quebra de confiança, foi um desrespeito que vai afetar a admiração. Se você não admira a pessoa, você tende a não respeitá-la. E também, com certeza, não vai confiar e nem vai estar ligando se ela confia ou não. Se você desrespeita alguém, esse alguém tenderá a não confiar, porque vai ficar ali, né, dentro da cabecinha dela, a possibilidade de novo ser desrespeitado. E, consequentemente, a admiração cai. Então, esse tripé, os 3 pilares, eles um puxa o outro. Espero que esteja ficando claro para você. Quando a pessoa, ela traz inseguranças, tá? Que muitas vezes vem desde lá da infância. Quando criança, a criança não se sentiu atendida naquilo que ela esperava dos pais, ela pode se sentir insegura pro resto da vida com outras pessoas. Então imagina, a criança precisa do adulto que cuide dela. É uma questão de sobrevivência. A referência da vida dela é esse adulto, pai, mãe, em especial. Ah, mas quem não tem pai e mãe? Vai ter um avô, uma avó, uma tia que cuida ou uma babá? Gente, essa outra pessoa, ela também tem um papel, mas nunca será o papel do pai e da mãe. Se não tem, não tem. E ela vai lidar com essa falta. É outro capítulo. A pessoa de segurança, tá, que ela nutre afeto, tá, cada um no seu papel. Então, quando a criança não se sente correspondida pelos pais, ela pode firmar uma crença. A pessoa que eu gosto não vai me escolher, não vai me valorizar, não vai me proteger, não vai atender às minhas necessidades. Com o passar do tempo, se ela não elabora, se ela não transforma isso, ela pode levar essa crença inconsciente para outras relações no futuro. E olha que interessante, quando a criança vivencia essa experiência, e olha que isso é muito comum, praticamente para toda a humanidade, a criança, por se sentir o centro do universo que ela vive, onde ela acha que toda a atenção tem que ser para ela, todo o amor tem que ser para ela, que tudo depende dela, tudo precisa ser para ela. Quando isso não acontece, ela traz para si culpa, sentimento de culpa. Ela vai tentar, de alguma forma, controlar o ambiente, chamar a atenção para poder ter essa atenção, essa declaração de amor, esse reconhecimento daqueles adultos. E aí são 1000 caminhos que a criança pode tomar, que eu não vou me deter nesse ponto. De tal forma que as inseguranças ficam na estrutura daquele ser, daquela pessoa. E ela pode crescer
tá? Buscando essa confirmação de amor nos relacionamentos. Então, quando o outro não atende à expectativa, ela pode se sentir ameaçada. A tendência é que ela, insegura, tente controlar aquelas possibilidades de não ser traída, de não ser deixada de lado. Então a pessoa, tá, sem perceber, vai criando uma porção de outras crenças relacionadas à insegurança. E quando acontece, de mesmo ela tendo feito tudo, se dedicado por inteiro para aquela pessoa, esquecendo dela mesma, e há uma traição, por exemplo, se ela é essa pessoa insegura que fez tudo para garantir o relacionamento, ela vai ter uma marca muito profunda de desilusão, de sofrimento. Então, a tendência é que num outro relacionamento ela aumente esse nível de controle ou então vá para outra polaridade, ela não se permite se entregar com medo de ser frustrado novamente e não vive uma relação saudável. Então, muitas pessoas, tá, tendo essa insegurança, tendem a controlar. Eu já vi muitos casais que funcionam onde precisam da localização de onde estão para poder estar sendo, né, para, digamos assim, para manter a segurança. Que segurança é essa? Lembra que eu falei do tripé? Confia ou não confia. Se a pessoa não é digna de confiança, ela não vai ser respeitada. Consequentemente, não tem uma admiração. Isso é adoecedor para a relação. Uma coisa é quando a família controla a localização das crianças, dos adolescentes, ou quando se chega a um acordo saudável, tá? Onde se tem a localização da família, ou mesmo do casal. Mas só cada pessoa que vai identificar quando o localizador está a serviço de controle, de controlar. O apego que se cria, que se gera a partir da insegurança. Não, isso aqui eu quero, não sei viver sem essa pessoa. Eu tenho que controlar de todas as formas para ele não ir embora, para ela não ir embora. Acaba sufocando o outro. Acaba tirando, às vezes, a liberdade, a autonomia. Isso é relação saudável? Claro que não. Claro que não. É importante também entender que quando a pessoa não valoriza o outro e trai, tá, gerando um sofrimento, aquilo ali é revelador. A pessoa fez, quando a pessoa é organizada, estruturada, ela lida com a traição da outra pessoa, tá, entendendo que aquilo é dela, a insegurança é dela, que a atitude não saudável foi dela, daquela pessoa outra que traiu, que não fez o certo, o que era adequado. E não fica com a marca, com a mágoa e generaliza com uma criança como se todas as pessoas não fossem confiáveis. Então o ciúme revela muito da pessoa, da insegurança, que tem a ver com apego, tem a ver com controle, tá? Com essa função do controle de garantir, controlando o outro, que a pessoa vai ser leal a ela. E a gente sabe que isso não garante. Então, o ciúme, ele pode ser um alerta para quando a pessoa não está zelando pela relação. E isso pode ser conversado, pode ser debatido entre o casal, entre as partes envolvidas, como um chamado à qualidade de vida. Olha, fica atento, presta atenção, cuida mais, ou seja, respeita, para que a confiança possa existir. E lembre, ninguém pode terceirizar o seu papel, é só você mesmo. O que você pode fazer para a relação é o que você pode fazer pela relação. Muitas vezes, o ciúme, na tentativa de manter a relação, faz quebrar a confiança. E isso, como eu disse, esse ciúme já adoecido. Esse ciúme que aparece como uma expressão de cuidado
é quando não há peso, não há sofrimento, não há punição, não há zona de tensão. Você pode estar pensando, puxa, mas como isso é tão difícil? Então veja se o ciúme está em você como um chamado para você se autoconhecer e se trabalhar. Se o seu companheiro ou companheira é ciumento, fica atento ao nível de ciúme. Porque se você tiver que deixar de ser você para atender às inseguranças da outra pessoa, mesmo que ela diga que o ciúme é uma expressão de cuidado, e você enxerga que não é controle abusivo, isso não é saudável. Fique atento à qualidade dessa relação, se vale a pena, se realmente é saudável ou se você não está, por acomodação, ficando numa relação que é abusiva. Espero ter sido claro. Avalie durante essa semana o quanto que pode ter de ciúme na sua relação, em si, no outro, e se é saudável ou se é adoecido. Em nome do ciúme, muita gente mata. Mata não só tirando a vida física, mata tirando a liberdade do outro ser quem ele é, quem ela é. Então, fica atento, reflete durante essa semana e eu te desejo sempre a paz e o bem.